Gente, só antes de começar, rapidinho, alguém esqueceu a chave no banheiro. Alguém tá com a chave, tem a chave do carro? Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Vamos orar pelas nossas crianças? Pai, nós adoramos o Seu nome, Pai. Grande és Tu, que alegria, Pai, estarmos aqui na Sua casa, sobretudo te servir, Pai. Nós queremos te entregar, te consagrar, meu Deus, mais um dia, mais um domingo. Mas este domingo não é mais, é o domingo. Sempre é o dia do Senhor. Tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Pai. Que alegria, que amor te servir, Pai. Ser servo do Senhor, ser amada pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos escolheu, Pai. Grande és Tu. Deus, nós nos alegramos aqui na Sua casa e queremos te entregar a vida de cada criança, o coração que é terra fértil, Pai, e que o Senhor possa nos usar com poder e graça, Pai, nesse domingo tão especial dedicado ao Senhor, Pai. Que eles possam ainda na tenra idade ser selados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pelo poder da palavra que é a semente, Pai, e que possa brotar. E que o Senhor possa, meu Deus, colocar um exército de anjos com espada desembainhada de fogo, meu Deus, ao derredor deles, aonde eles estiverem, Pai. Protege eles do dia mal, do homem mal, de tudo do mal, mas que eles possam escolher sempre o Senhor, meu Deus, que é o Senhor da bênção, o Senhor do amor, o Senhor da fonte inesgotável, Pai. Nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração e queremos te entregar nossos dízimos, ofertas ao Ministério Infantil, à nossa BMC, Brasília Missionária Church, e aos nossos irmãos missionários, que o Senhor possa, meu Deus, prover a palavra, prover todos os recursos, aonde eles estiverem, em qualquer lugar, no cantinho desse mundo, Pai. Nós te entregamos assim tudo, no nome poderoso do Senhor Jesus, e ainda te dizemos, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Pai querido. Nós te amamos de todo o coração, em nome de Jesus. Hoje nós vamos passar os 2 vídeos, lembro que a gente começou semana passada, e vai ser mais esse domingo e mais 2, e hoje nós vamos colocar o vídeo do Henry e depois da Ana Júlia, tá? Vamos lá? Esse é o Henry, ele vai contar pra gente sobre o trabalhinho que eles fizeram hoje na igreja, sobre a Páscoa, né? Você pode contar pra gente o que significa? Isso é a primeira Páscoa. O que foi que aconteceu? Jesus morreu e ele ressuscitou. E aí ele foi desse túnel e aí ele estava morto aqui atrás. E aí um anjo virou, a porta estava virada e aí o anjo abriu a porta e aí Jesus saiu da portinha e aí ele saiu e aí ele ressuscitou e ele foi pro céu. Como? E quem que tinha ido até lá? O anjo. O anjo? Como? Entendi. Como Então tá bom, muito obrigado. Nada. Fofo demais, né? Agora é a Ana Júlia, né? Tá, então a história da tumba de Jesus é assim. Uma vez tem um moço chamado Jesus. Aí ele é tão bonzinho, mas aí depois o Sadducee e os outros que não gostavam de Jesus queriam matar ele. Então eles trouxeram ele para Pontius Pilate. Aí depois ele foi, o Pontius Pilate falou, o que você fez errado que ninguém gosta? Depois ele não falou nada. Aí depois os moços falou. Ele estava bravo, então e também o Pontius Pilate sabia que os moços iam falar para as outras pessoas de ele. Então ele deu um pouquinho de água para
precisa pra relaxar. E depois ele falou, então ele vai em um cross. Aí depois o Jesus foi no cross. Mas à noite, ele não teve uma tumba, mas uma pessoa que gosta de Jesus muito, chamada Joseph, estava tão bonzinho que ele queria ajudar ele. Então ele deu ele o tombo dele que ele vai usar quando ele morrer também. E o Jesus foi dentro. Aí depois ele tava lá pra noite. Aí depois de dia, teve umas duas... Espera. Aí depois eles botou a porta na tomba e o Pontius Pilate botou 2 guardas na porta. Mas aí depois duas moças veio pra botar perfumes e coisas pra Jesus. Aí depois as moças queriam ajudar ele, então elas pediram os soldiers pra entrar. Aí depois eles falaram, tá bom. Aí depois elas entrou, mas você acredita? Mas o Jesus não tava dentro. Aí depois só teve um anjo sentado aí dentro. Aí depois ele falou, Jesus has risen. Ressuscitou. Ele foi para o céu. Essas palmas são para o nosso Jesus, né, gente? Mas aqui, eu ainda quero falar uma coisinha com vocês hoje. Semana que vem, a gente tem um convite especial, né, pastor? Semana que vem é o Dia das Mães, né? Comemorado aqui, até no Brasil também. Mas já vai ser o 5º ano que a gente vai estar, nós, da Igreja Brasília Missionária Church, nós vamos oferecer para vocês um breakfast. Para quem? Para o papai e para a mamãe, os membros da Igreja BMC e os frequentadores da Igreja BMC. Correto, pastor? E a gente está esperando vocês, tá? É com muito amor. Vai ser às 8h30 da manhã no próximo domingo. Os convidados são papai, mamãe da Brasília Missionária Church, tá? E será às 8h30 da manhã. E quem for, eu preciso da confirmação. Aí vocês falam comigo, tá, gente? Manda uma mensagem no WhatsApp pro meu celular e fala, eu e meu marido estaremos lá, porque a gente precisa da confirmação. Combinado? Esperamos vocês lá, tá, gente? É isso, então. Amém, igreja. Bom dia. Vamos levantar para adorar o Senhor nessa manhã. Hoje, né, estamos comemorando a ceia. E quem estava aqui no Movement ontem, a gente falou sobre o que é o verdadeiro louvor, né? Que muitas vezes a gente acha que o louvor ou worship é a gente vir aqui e cantar, né, as músicas. Mas na verdade a palavra não fala isso, né? Fala que é a maneira que a gente conduz a nossa vida. Então, quando a gente estiver cantando aqui essas músicas, que vocês possam refletir: será que é isso que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo isso todos os dias, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez? Então, vamos entregar essa manhã ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós convidamos o Senhor a Ti. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de poder adorar a Ti aqui junto, como igreja, como irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós entregamos essa manhã e nós te convidamos para que o nosso louvor venha a ser um som, um perfume, um aroma suave a Ti, Senhor Jesus, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Só a igreja. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Será que podemos aplaudir aquele que vivo está? Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que preciso fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu só quero tua presença. Fale com Ele. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Mais uma vez, fale com teu Pai. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. Oh, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. Agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, ó vem, ó vem, Senhor, Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Ó vem, Senhor. ó vem, Senhor, Jesus, Alfa, Só a igreja. Senhor Jesus. Bom dia, igreja. Pode sentar todo mundo. Guilherme, bota aí pra mim 2 Coríntios 9, por favor. 7 a 8. Quem tá feliz em estar na casa do Senhor? Amém, minha gente. Cadê, Guilherme? Ah, depois, é? Aí. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. É um 7 a 8. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda obra. Eu acho que muitos aqui, como eu, tinham dificuldade de dar o dízimo, né, de ter o entendimento do dízimo. Falava, meu Deus do céu, por que o povo faz isso? E agora eu aqui falando sobre o dízimo, né? E sobre as ofertas. Mas, na minha concepção, esse versículo, ele tem 2 breakdowns. Ele tem a primeira parte, eu acho que o dízimos e as ofertas é um olhar mais irracional. Quando eu digo irracional, é no sentido de a gente dá pela fé, a gente dá porque a gente é grato, porque Deus proveu na nossa vida, né? A gente dá porque a gente acredita que tudo que a gente tem vem dele. Então a gente
devolve ao Senhor tudo que Ele fez na nossa vida. E fé é isso, né? A gente dá para no futuro a gente colher. A gente não sabe o que Deus vai prover na nossa vida, mas a gente dá. E a segunda parte, que eu acho, é a parte mais racional do dízimo. Era o que eu via antes, né? Antes do irracional. Quando eu digo racional, é porque ela sustenta algo visível. O que é que eu digo visível? Isso aqui que a gente tá, né? A gente é transformado por esse lugar, a gente é sustentado por esse lugar e a gente vê as coisas acontecendo aqui. A gente precisa de uma luz acesa, a gente precisa de uma cadeira confortável, a gente precisa de telão, a gente precisa de tudo isso. E é por isso que a gente tem que montar essa estrutura e ajudar na obra de Deus, né? Em resumo, eu acho que o dízimo e as ofertas é viver em equilíbrio. É pensar que Deus está suprindo a nossa vida e ao mesmo tempo a gente tem que agir com maturidade. Então vamos orar rapidinho, todo mundo feche seus olhos. Estou meio nervosa, primeira vez que faz isso. Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que Tu tem feito na nossa vida, Senhor, por ter provido, Pai, cada dia, Pai, por ter provido em cada detalhe em nossa vida, Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja coberta de bênçãos sem medidas, Pai, porque a gente dá, Pai, com alegria, porque a gente sabe que Tu vai prover no nosso futuro, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado diário, Pai. E ajuda aqueles, Pai, que não têm condições, Pai. Ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, Pai. Ajuda todos aqueles que às vezes não sabem que nem vão comer amanhã, Pai. Mas a gente sabe que Tu vai estar lá, Senhor. Obrigada, meu Deus. Amém. Pode trazer os dízimos e as ofertas. Esqueci desse detalhe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que coisa boa, né? A gente poder ter motivos para a gente poder estar juntos aqui. E antes de a gente ir para os avisos, eu queria conhecer você que está visitando a gente pela primeira vez. Se você puder levantar a sua mão, não tem ninguém novo aqui. Ó, todo mundo
Já vieram aqui várias vezes, então tá, ninguém novo aqui. Mas eu queria enfatizar algumas coisas dos avisos. E antes de eu falar, eu queria, na verdade, só ler um versículo aqui, em Lucas. Ver se eu consigo fazer aqui as 3 coisas. Pronto, consegui. Em Lucas 14, 16 a 24, fala sobre a parábola da grande ceia, né? E ali a gente ouve... Eu vou ler algumas partes para vocês entenderem. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O que significa esse comer o pão e o que tem a ver com a parte dos avisos? Já vai fazer sentido. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas. O primeiro disse que comprou um campo e não pôde vir. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. O outro disse: Casei-me e por isso não posso vir. Aí mais adiante no versículo 23 respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Aqui em Lucas 14, do 16 ao 24, que eu fui pulando alguns versículos, a gente lê uma parábola de 3 convidados e 3 desculpas, né? Aqui a gente vê que eles não conseguiram perceber o que estava acontecendo e o que Deus estava preparando para eles. Eles não foram, não porque eles não podiam, eles foram porque eles estavam distraídos, e por causa da distração deles, eles não conseguiram entender o bem mais precioso, que era estar na casa do Senhor. A gente vê ali no versículo 23 que fala: para que fique cheia a minha casa. Aqui a gente vê um desejo de Deus de estar conosco, né? Então, por isso que a gente tem esses avisos, a gente tem small group, a gente tem retiro, a gente tem os cultos, a gente tem às vezes encontros de casais, né? O Dia dos Namorados a gente fez algo precioso. Isso tudo alegra o coração de Deus, né? Então, eu queria convidar vocês estarem mais sensíveis no coração de vocês quando a gente vier aqui dar os avisos. Eu não posso porque eu me casei, não posso porque agora tem que trabalhar. Gente, tudo isso é desculpa legítima, mas não convém, com todo amor. Então, eu queria convidar vocês a gente ser uma igreja onde a gente está mais unida, onde a gente está se encontrando mais, porque isso alegra o coração de Deus e ali ordena a bênção de Deus, amém? Então, eu quero lembrar ali algum dos avisos que foi passado, né? Vai ter o Small Group nessa semana, na quinta-feira, no dia 8. Se você não faz parte de Small Group e você gostaria de fazer, venha falar conosco. A gente quer que todo mundo esteja fazendo parte de Small Group. A gente vai ter o Café das Mães no próximo domingo, às 8h30, como a irmã Celeste falou. E no dia 7 de junho, nós vamos ter o Movement Barbecue para os jovens, em Long Island City, às 5 horas da tarde. Então, se você não faz parte do grupo do WhatsApp Group, você gostaria de fazer, venha falar conosco também, porque você é mais que bem-vindo. É só para o Movement, esse é só para o Movement. E já deixem na agenda de vocês, marcado, primeiro final de semana de setembro, que vai ter o retiro de família. Ainda não temos todos os detalhes, mas assim que tiver a gente vai dar. Mas já deixem reservado na agenda de vocês, 5, 6 e 7 de setembro. E meu marido queria falar uma coisa também. Queria fazer uma pergunta. Quem aqui já tocou algum instrumento na vida? Quem aqui continuou tocando esse instrumento, não tipo a flautinha que você aprendeu na escola, triângulo, essas coisas? Então, se tem alguém aqui que toca instrumento, nós precisamos de mais pessoas, né? Aqui não é um grupo exclusivo, inclusive eu aprendi muito com o Denis, ele me ensina, né? A gente vai ensinando, ajudando o outro. Então, eu queria convidar você que toca algum instrumento, que quer fazer parte da equipe de louvor, no próximo sábado a gente vai estar fazendo tipo um tryout, e a gente precisa de mais pessoas. Então, se tiver alguém aqui que ainda sabe tocar esse instrumento, que não foi instrumento que tocou quando tinha 7 anos de idade, flautinha na escola, a flautinha, né? Aquele que faz assim, tu. Esse não vale, tá? Desculpa. Mas o resto pode, tá? Então, se tiver alguém que está interessado em fazer parte da equipe do louvor e toca algum instrumento, por favor, venha falar comigo depois do culto. Vai ser
bem legal, nós somos legais, tá? Ok? É isso. Pastor Paulo. Oi? Sim, uai, claro, para todo mundo. Né? Para todo mundo. Amém? É muito. Você que toca, né? Você que toca algum instrumento especificamente. Isso é para todos nós, mas para você que toca especificamente, leia o Salmo 150. 150, que é o último salmo da Bíblia, não é? Que fala sobre louvar a Deus com todos os instrumentos, com as vozes, com os instrumentos, com as palmas, com tudo que nós podemos louvar. Então, se você toca, ou se você já está aprendendo, pode ser também a flautinha doce, viu? Porque você sabe que a flauta doce é essa flautinha, né? E tem a transversal, não é? Mas o Andrew falou comigo, pastor Paulo, eu estou aprendendo a tocar flauta doce. E eu falei, eu quero que você toque um dia no culto comigo. Não foi? Pois é. Começa com a flautinha doce, né? Começa com o triângulo, começa com os símbolos, né? A gente começa assim, graças a Deus. Mas eu quero só reforçar aqui, que domingo, não é? O departamento infantil, através da nossa irmã Celeste, tem oferecido sempre um café da manhã, nos dias dos pais, no dia das mães, e especificamente domingo que vem é o dia das mães, todas as mamães, não é? Por favor, estão convidadas para estarem conosco, mas é importante que você fale, que você comunique, diga que você vem, para que nós possamos saber que quantidade de alimentos nós vamos preparar para o café da manhã. Todas as mamães e os papais, sim, Áurea? Mamãe e papai, né? E nós não vamos ter almoço no domingo que vem, porque já vamos ter esse café. E depois nós vamos ter o almoço no último domingo do mês. Amém, queridos? Então vamos passar para a ministração da palavra. Eu gostaria de lembrar uma coisa. Nós temos 3 pessoas que estão pedindo para serem batizadas. Então eu estou querendo marcar o batismo para o dia 1º de junho. Por quê? Porque nos dias 18 e 25 de maio, porque domingo que vem nós vamos ter o café da manhã, no 3º domingo e no 4º domingo, nós vamos ter uma classe de batismo às 10 horas da manhã, muito importante. Amém, queridos? Então você venha. São 6 meses, você não precisa de 6 meses, você precisa de ter consciência e entendimento. Se você tem consciência e entendimento mesmo de verdade, você pode ser batizado. Isso se você realmente quer, não é? As pessoas chegavam lá para João Batista, confessavam os seus pecados, se arrependiam e falavam, eu quero ser batizado. O eunuco falou com Filipe, o que eu preciso ser batizado? Ele falou assim, tem um rio ali, o que me impede de ser batizado? Ele falou, nada, então vamos pular? Pum, todo mundo pulou lá dentro do rio, né? E foi batizado. Só que não é uma coisa de qualquer jeito, você precisa ter entendimento e conscientização de que você está arrependendo dos seus pecados e quer ser uma nova criatura para viver para Jesus, amém? Então todos aqueles que querem ter interesse, por favor me procurem, para que nós possamos colocar o seu nome e você vir participar dessa classe, que será nos dias 18, dia 25, às 10 da manhã, lá em cima na nossa classe, tá bom, queridos? Nós vamos fazer mais uma oração e vamos passar para a palavra dessa manhã. Hoje nós temos ceia, né? Jesus diz, fazei isso em memória de mim, não é? Antes de eu orar, eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e você dissesse, que bom que você está aqui, que Deus te abençoe. Você gostaria de chegar aqui e só você aqui? E ficar, não é? Não é? Olha para as cadeiras vazias e fala assim, você está faltando, onde você está? Né? Aonde que você está? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia precioso que o Senhor nos dá. Te louvamos porque se nós acordamos, é porque o Senhor está nos dando mais uma chance na nossa vida, mais uma grande oportunidade na nossa vida.
E nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e as tuas misericórdias não têm fim. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Abençoa os teus filhos que aqui estão hoje, aqueles que porventura ainda estão a caminho da tua casa, que o Senhor possa trazê-los debaixo da tua proteção, livrando de todo mal. Abençoa aqueles que estão em casa, que não poderão estar aqui hoje, ou que estão trabalhando, aonde quer que eles estejam, que todos sejam abençoados. Se alguém estiver online, que o Senhor possa abençoá-los, aonde quer que todos estejam, Senhor, que a tua bênção possa alcançar a todos nós, nesta manhã. Nós te pedimos que o Senhor venha repreender, no mundo físico e no mundo espiritual, qualquer intento do maligno contra qualquer um de nós, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, e que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção nesta manhã. Nós oramos e clamamos, e te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Amém, queridos? Hoje, o nosso tema é o poder da harmonização. Não é? Todos vocês que estão no WhatsApp, que estão nas redes sociais da igreja, vocês receberam o propósito desse mês. Cada mês eu dou um propósito de leitura. Eu oro e pergunto para Deus o que é que nós devemos meditar como igreja, como família, como corpo de Cristo no próximo mês. Então Deus sempre me dá um tema e eu vou e busco na palavra para 31 ou 30 dias os temas para que nós possamos ler durante o mês inteiro. E esse mês o tema é harmonizando o coração. Harmonizar é colocar em ordem, não é? Eu sou músico, sou professor de música, então você aprende que a música é dividida em 3 partes, né? Melodia, harmonia e ritmo. Então tem que ter harmonia. Harmonia tem que ter a combinação dos sons, né? Se entra uma tecla desafinada ou uma voz desafinada, quebrou a harmonia. Então a harmonia é a concordância, é o ajuste, é o concerto, né? Então nós vamos falar sobre isso, e todos os textos que vamos ler durante esse mês são textos que, se eu quero que a minha vida esteja em harmonia, o meu espírito, a minha mente, a minha alma, o meu corpo esteja em harmonia, eu vou aplicar cada um dos ensinamentos na minha vida. Agora, se eu quero viver desarmonizado, não é? Aí é um problema de cada um. Mas hoje o nosso tema é harmonizando, o poder da harmonização. E eu coloquei aí harmonização, o que significa? Vamos ver 3 frases que eu coloquei. Harmonização é o quê? Concordância. Eu sou casado com Áurea. Se nós não estivermos em concordância, nós estamos em desarmonia. Então, nós não estaremos em ajuste, em concerto. Então, a harmonização é você estar em concordância, em ajuste, em concerto. E o que isso significa na fé, na nossa vida, servindo a Deus, não é? O que isso significa? Deixa eu ver uma coisa. Você poderia ver se é membro da igreja que está lá fora conversando, por favor? Se for, pede para entrar para o culto. Pode vocês virem para cá, que eu já vi. Virem para cá. Eu fico de olho. Não é? Se você vem para o culto, é para assistir o culto, não é não? Ah, então tá bom, então pode ficar para lá. Né? A harmonização é concordância, ajuste, concerto. Agora, o que isso tem na fé? Eu coloquei a fé, preste atenção nisso. A fé não é apenas um brado de vitória, de ousadia e de confiança. Vocês vão entender isso. A fé não é apenas um brado de vitória. Glória a Deus! Fala glória a Deus, depois fala um palavrão. Fala glória a Deus, depois não vou com sua cara. Vocês estão entendendo? Então a fé não é apenas. Tem muita gente que fica dando show off. É só show off. É só aparência. É só barulho, não é? Quando a gente vai casar, né? Antigamente fazia isso, né? No nosso casamento fizeram isso. Amarraram um tanto de latinha vazia, né? Com balões e
porque lata vazia é que faz barulho. A lata cheia não. É diferente o barulho. Então, a fé não é apenas um brado de vitória, de ousadia, de confiança, não é? E a outra frase que eu coloquei, a fé é o resultado, o efeito de uma decisão de harmonizar o coração, a alma, o nosso interior. Está dando para entender isso? Eu vou abrir um parênteses aqui que eu coloquei, não está na sequência aí, mas eu coloquei e escrevi aqui atrás. Que a fé não é apenas esse brado que nós damos, né, de ousadia. Por quê? Ousadia, qualquer um tem. Às vezes o incrédulo, a pessoa maligna, ela tem mais ousadia do que um crente. Tanto que ela te enfrenta, tanto que ela te ameaça, tanto que ela te confronta. Não é? O mundo não tem problema, ele fala, é assim que eu penso, é assim que eu... Não é assim que o mundo faz. Porque ousadia, qualquer um pode ter, né? Podemos conseguir muitas coisas apenas através da nossa determinação, insistência, trabalho, esforço, obstinação, falcatruas. Podemos conseguir qualquer coisa. Eu não preciso necessariamente crer em Deus, nem buscar a Deus, nem ter Deus para eu conseguir um monte de coisa. Se eu quiser conseguir, eu consigo. Pelo meu esforço, pela minha determinação. Nós somos servos de Deus, e muitos de nós somos empregados de patrões que não creem em Deus, que estão extremamente bem-sucedidos e que pagam o nosso salário. Eu estou certo ou errado? Tem gente que fica assim, bom, só se tiver Deus. Não, se você trabalhou, tem muito não crente honesto e trabalhador, e tem muito crente desonesto e preguiçoso. Vocês estão entendendo? Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus e são fiéis no trabalho, e tem um monte de gente que conhece a Deus e é infiel. É mandado embora o tempo todo, não fica em lugar nenhum. Vocês estão entendendo? Então, a questão de ousadia, de determinação, de conseguir as coisas, você pode conseguir de 3 formas. A melhor forma é quando você recebe e você faz debaixo da bênção e da aprovação de Deus. Porque a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor nos enriquece sem acrescentar confusão, sem acrescentar dor, sem acrescentar problema, sem acrescentar encrencas. Então, a bênção de Deus te ajuda a trabalhar e você conseguir as coisas sem confusão. Agora, o diabo também dá. O Satanás também dá. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E uma das tentações de Jesus, do diabo para com Jesus, foi: eu te dou tudo isso aí se o Senhor prostrado me adorar. Você pode conseguir muitas coisas que não foi Deus que deu, mas que não foi aprovado por Deus, mas que vai te dar dor de cabeça, que vai te dar problema, que vai te dar muita confusão. Porque somente a bênção do Senhor é que enriquece. O que o diabo dá, ele dá, mas você vai pagar caro por isso. E você pode conseguir apenas pelo seu esforço, pela sua determinação. Porque você estudou, porque você trabalhou, porque você se esforçou. Mas a palavra de Deus fala assim: de que adianta o homem? Quem sabe o resto do versículo? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode conseguir tudo, até de formas erradas. Eu sempre falo assim: nem tudo o que dá certo é certo. Deu certo, mas está errado. Você programa uma coisa
de forma errada. Deu certo, mas está errado. Uma pessoa planeja assaltar um banco e ele faz tudo perfeito. Deu certo, mas está certo? Não. Os presídios do mundo inteiro estão entupidos de pessoas que fizeram muitas coisas que deram certo. Mas onde eles estão? Então, a questão da fé, da determinação. Agora eu quero tratar da nossa fé, da nossa determinação. Eu falei com vocês que quando eu me converti, eu não tocava, não cantava, não fazia nada, eu só dava problema. Aí aceitei Jesus, as coisas começaram a mudar. E o meu primeiro trabalho na igreja foi de faxineiro. Eu fui o primeiro faxineiro da igreja lá. Fui faxineiro, eu era jovem, estava com 18 anos, 19 anos, e eu era o faxineiro da igreja. E nós tínhamos uma pianista, a pianista arrumou um namorado, foi embora, nunca mais voltou para tocar, e nós ficamos sem pianista. E eu limpava o piano, e eu falava, Senhor, manda uma pianista, e não andava. Aí eu comecei a tocar com um dedo só. E comecei a orar, e Deus me abençoou, e de faxineiro, depois eu me tornei o pianista da igreja e regente coral. É uma determinação. Eu determinei, eu quis, eu busquei, e Deus me abençoou. E muitas pessoas me abençoaram. Então, a fé não é apenas eu bradar com ousadia. Eu coloquei aí, olha, a fé não é apenas eu bradar com ousadia. Eu creio. Você já viu alguém fazer isso? Você nem acabou de falar, a pessoa fala, eu creio. Aí você olha para a vida da pessoa e fala, crê não. Não crê não, é só grito, né? Em nome de Jesus, eu recebo da vitória, Senhor. Parece uma brincadeira, mas isso é uma grande verdade. Infelizmente, eu sei que alguns estão chocados, mas daqui a pouco você vai ficar mais feliz. Vamos ver o que mais que eu falei. Por que isso aqui, a fé não é apenas eu bradar com ousadia isso? Por quê? Eu coloquei aí. Muitas dessas formas de manifestações são mais o quê? Euforia, entusiasmo, encenação, show-off, teatros, brados, na verdade, vazios da verdadeira essência da fé. Como é que você sabe disso? No decorrer da vida de cada um, no dia a dia de cada um. É muito fácil, num culto, que tem muita coisa, você gritar, você falar, e depois você ir para casa e não viver nada daquilo que você gritou e falou. Você ir para o seu trabalho e não viver nada daquilo que você gritou e falou que cria. Não é? Como assim? Por que não é somente brados de fé? Eu coloquei aí, quanto mais, quando não existe harmonia no coração, na alma, no espírito. Deixa eu ver se é essa frase mesmo que eu queria. Sim. Quando não existe, preste atenção nisso, quando não existe harmonia no coração, na alma, no espírito, o efeito da fé é o quê? Meus irmãos, isso aqui é uma mensagem muito difícil. Porque a ignorância, em todos os aspectos, tem invadido a mente e o coração de milhares de pessoas, inclusive, pessoas que se dizem crer. E a ignorância é a arma mais poderosa que o Satanás tem contra qualquer pessoa. A ignorância em todos os aspectos.
em todas as áreas. O que o Satanás quer é que eu seja um ignorante em questão de entendimento e ignorante em questão de comportamento. É isso que o Satanás mais quer, porque é muito fácil você levar um ignorante para o erro. Então, quando não existe harmonia no coração, na alma, no espírito, o efeito da fé é bloqueado, meus irmãos. Mas como assim? Como assim? O que significa não existir harmonia no coração? É quando cremos, oramos, jejuamos, cultuamos, ofertamos, louvamos, adoramos, servimos, mas conservamos em nós, no nosso coração, raiz de amargura, rancor, mágoa, raiva, falta de perdão, falta de amor, sentimentos de facção, de divisão, de contenda e um montão de coisas que não está escrito aqui e que não glorificam, nem exaltam a Deus e que não edificam. Vocês estão entendendo? Louva, está louvando, chega uma pessoa, não quer nem olhar para aquela pessoa. Quando não existe harmonia, conserto, ajuste no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a nossa fé é bloqueada. Há um bloqueio, meus irmãos. Eu não coloquei aí, mas logo que eu estava sentado aqui, eu escrevi. Me vieram 3 versículos, um deles foi até, eu acho que o Matthew pregou ontem, ele falou, você falou ontem em Amós 5, 23, não é? Que ele fala do louvor, põe aí Amós 5, 23. Não estava no texto, nem para o pessoal que eu mandei a tradução. Amós, de preferência, tradução Ara, de João Ferreira de Almeida, atualizado. Olha o que Deus está falando para os crentes, para os adoradores. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque o quê? Eu não vou ouvir não. Deus está falando, eu estou fora. Vocês podem berrar, cantar, gritar, pular, dançar, mas eu não ouvirei. Porque Deus, antes de eu abrir a boca para adorar, para cantar, para pregar, para vir aqui pregar, eu preciso harmonizar aqui dentro. Não é só, isso aqui não é uma profissão, isso aqui não é um business, não. Isso aqui é muito sério. Então, eu tenho que estar bem com a minha esposa, eu tenho que estar bem com os meus filhos, eu tenho que estar bem com a minha casa, eu tenho que estar bem com aquelas pessoas. Estão entendendo, amados? Ainda que o outro não queira, eu preciso estar bem. Então, eu coloquei eu anotei mais um versículo, põe aí Zacarias 7,13. Olha o que Deus fala. Visto que eu clamei, e eles o quê? Não ouviram, eles também clamaram e o quê? E eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Está claro isso aqui? Está claro isso aqui? Então, quando eu não trato a harmonização dentro de mim, a minha fé, por mais que eu creia, ela é bloqueada. E eu coloquei mais uma frase aí, porque fé em Deus. Você tem essa frase aí? Porque fé em Deus está diretamente ligada com o quê? O perdão. E o perdão com harmonização. Paz.
Meus irmãos, eu gosto de anotar e de escrever para que você entenda. Você pode tirar foto de qualquer jeito, mas para que você possa entender. Porque a fé em Deus está diretamente ligada com o perdão, e o perdão com harmonização, paz. Como que é isso? Meus irmãos, nós lemos a Bíblia e normalmente nós gostamos de ler aqueles salmos que nos elevam. Mas nós precisamos ler aquilo que vai nos colocar em ordem com Deus e com a vida. Então, a fé está diretamente ligada com o perdão. E o perdão com harmonização, que é paz. Deixa eu te falar uma coisa, o perdão, se você tem que perdoar, é porque alguém te feriu de alguma forma. E se feriu, machucou, entristeceu, magoou. Então, eu não sinto aquele prazer de perdoar, mas eu preciso, em obediência a Deus, liberar o perdão. Você me fez sofrer, você me magoou, você me machucou, mas por causa de Deus e para que eu tenha paz, eu libero o perdão para você. Você está livre. Vocês estão entendendo isso? Meus irmãos, eu falo isso, eu arrepio da cabeça aos pés. Porque é uma coisa muito séria. Por que o perdão está ligado com a harmonização e a paz? Olha o que está escrito na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha o que está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é o versículo 9, é o 7, perdão. É o 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, o que acontece? O que acontece? Mantemos, e eu sempre falo que a ação de Deus na nossa vida está sempre no gerúndio, sempre acontecendo. Mantemos sempre a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, de Jesus seu Filho, quando é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Quando nós confessamos os nossos pecados e mantemos comunhão uns com os outros. Então, o perdão, a bênção, está diretamente ligada com a harmonização do espírito, da mente, da alma, do corpo. E eu coloquei mais uma frase aí. A questão não está apenas vamos ler juntos? A questão não está apenas mas as igrejas no mundo inteiro estão entupidas de crentes que creem, mas que não são. Porque é através do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas preferências, das nossas decisões, é que nós mostraremos quem realmente nós somos. E se fazemos jus daquilo que nós dizemos que cremos. É assim. Então, a questão não está apenas no crer, mas no ser.
Eu sempre falo que o nosso futuro, o futuro de qualquer pessoa, é determinado por aquilo que cada um de nós decidiu acreditar e seguir e obedecer. Eu posso seguir o que eu quiser. A vida é minha. Agora, só que o meu futuro será determinado por isso que eu decidi seguir e acreditar e fazer na minha vida. Isso é o meu destino que eu criei, que eu decidi, que eu escolhi, que eu determinei para a minha vida. Isso é Deus. Não, isso sou eu. Isso sou eu. É você. É cada um de nós. Então, a questão não é apenas crer, mas ser. Vamos ver. Deixa eu lembrar, é tanta coisa que vem na minha mente. A nossa regra de fé, a minha, é a palavra de Deus. A sua eu não sei. A Bíblia foi o homem que escreveu, e os outros livros foram quem que escreveu? Extraterrestre? ETs? E as filosofias, e tudo, e as teologias, e as religiões, e as denominações. Só que tem uma coisa: alguém veio, nascido de uma virgem, e não de uma vontade humana, mas de Deus, nasceu, viveu, e foi tão maravilhoso, e é tão maravilhoso que o mundo foi marcado, antes dele, no tempo dele ou depois dele. E ele mudou tudo no mundo, na vida daquele que crer nele. Mas, então a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Nós carregamos a palavra de Deus, às vezes só aqui, e não aqui. E vamos ver então aqui, que a questão não está apenas no crer, mas no ser. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 8 e 20. Aquele que não ama, vamos ler juntos? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, está claro isso aqui? Quem que vai responder isso para você? Você. Não é pastor, não é padre, não é líder, não, ninguém, é você. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você diz que conhece a Deus, que tem Deus, você tem amor. Amor é respeito. Amor não é aprovar e nem concordar com coisas erradas. É você se colocar no seu lugar e respeitar o outro. Só isso. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o quê? É o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Porque a questão não é apenas saber, decorar e crer. A questão é ser. O que é que Jesus falou para que possamos entender que a resposta da nossa oferta, da nossa oração, do nosso pedido de perdão, depende totalmente da nossa harmonização no coração, do nosso ajuste, do nosso conserto, da nossa concordância. O que é que Jesus ensinou? Eu escrevi mais uma frase aí. Vamos ler? Sem harmonização, não existe perdão. Não existe salvação. Não é assim que eu creio. Você crê do jeito que você quiser, a vida é sua.
eu tenho uma tremenda responsabilidade de passar aquilo que eu tenho que passar, que é da palavra de Deus, não é da minha cabeça, não é de teólogo nenhum, não é de filósofo nenhum, é de Jesus. É de Jesus. Então, sem harmonização, não existe perdão, não existe salvação. Mas como? Como que pode isso? Vamos ver Mateus 5, 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, Jesus falou, vocês aprenderam muito lá. Quando Jesus veio, não é? A religião predominante era o judaísmo, já tinha Torá, já tinha Tanakh, já tinha um monte de coisa, e já tinha lei suficiente sendo passada pelo povo sobre a pessoa de Deus. Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Vamos ver o restante? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Não é só se matar, não. Não é somente se matar. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, na tradução, outra tradução, raca, tolo, estúpido, estará sujeito ao inferno do fogo. De fogo. O que mais? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é se você tem, não. Se ele tem alguma coisa contra você, se você tem, pior ainda, né? Deixa perante o altar a tua oferta, vai o quê? Vai o quê? Primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta, faz a tua oferta. Não fica batendo perna, não. É. Porque a harmonização está diretamente ligado com o perdão e com a salvação. Senão, a nossa fé é bloqueada. Porque Deus quer que eu esteja bem. Adianta você vir aqui com o dízimo, trazer o dízimo emburrado com 5? Não fala com o sei, com quem? Foi estúpido dentro de casa, no caminho, na porta do prédio da igreja. Aí briga, aí desce todo mundo, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ou então desce o marido na frente e a mulher emburrada atrás, ou vice-versa, e os meninos tudo desorientados, sem saber o que aconteceu. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar. Vamos ver o restante? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Antes que o negócio piore para o seu lado, conserta logo isso. Acerte logo isso. Isso no mundo físico e no mundo espiritual. Versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. No processo do nosso culto ao Senhor, da nossa oferta, dos nossos pedidos, nós precisamos harmonizar o nosso coração, através do amor e do perdão, para que sejamos aceitos e atendidos, porque senão a nossa fé é bloqueada.
Toda pessoa que possui um espírito e alma perdoador e disposto a amar, toma posse das bênçãos de Deus rapidamente. Agora, toda pessoa difícil, as coisas são sempre mais demoradas, sempre mais devagar, sempre arrastando, porque a pessoa não toma uma posição. Eu coloquei uma outra frase aí: somente somos abençoados quando somos. Vamos ler isso juntos? Somente quando somos perdoados. Somente somos perdoados quando somos. Vamos ver Mateus 6, versículos 12, 14 e 15. A gente gosta muito, vamos orar o Pai Nosso, então até faz assim. Vamos orar o Pai Nosso. Mas nós vamos orar o Pai Nosso agora, só 3 versículos. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim. É ruim, hein? É. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Assim como nós temos perdoado. É gerúndio. É acontecendo. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Por quê? Vamos ver o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, tem uma condição, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E o versículo 15? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está claro? Eu não sinto de perdoar, você não tem que sentir, você tem que perdoar. A vontade que eu tenho é de matar, mas em nome de perdoa, Senhor, porque eu quero matar, mas eu libero o perdão para fulano. Eu libero o perdão. Por causa que eu quero receber o perdão de Deus na minha vida. Ai, Senhor, quando nos dispomos a perdoar e amar, a bênção se faz presente em nós. Não sei se quem assistiu, conseguiu ver o estudo de quinta-feira passada? Quem? Levante a mão. Foi meio complicado para entender, não foi? Que no estudo eu falo o seguinte: que aquilo que você pretende ter, espera ter, se torna presente quando você harmoniza o seu coração. Aquilo vem, não materializou, mas você já recebeu. Você sabe que já recebeu. Eu não estou vendo, mas eu estou convicto de que já está pronto para mim. Foi por isso que Isaías falou assim, 750 anos antes de Jesus nascer, ele falou no capítulo 9, versículo 6 do seu livro, Isaías, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo, o poder, a autoridade está sobre os seus ombros, e ele será conhecido como Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 750 anos antes de Jesus nascer, ele falou, já nasceu no plano e propósito de Deus.
O que eu e você esperamos para a nossa vida, se nós harmonizarmos o nosso coração, já nasceu, já está pronto. Deus só espera que eu e você estejamos prontos para receber. Deus nunca nos dá nada quando nós não estamos prontos, porque se Ele nos der quando nós estivermos prontos, nós vamos desprezar. Nós vamos receber de qualquer jeito. E Ele quer nos dar quando eu esteja maduro e pronto para receber e o nome dele ser glorificado através da nossa vida e daquilo que Ele nos deu. Então, o Senhor nosso Deus e Pai, Ele só nos abençoa quando nós harmonizamos e ajustamos, consertamos o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. Nosso Pai, já são 12:27. Deixa eu terminar isso aqui. 2 Crônicas 7:14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se não, espera sentado, deitado. Fica aí. Eu coloquei 4 frases aí. Vamos ler juntos? 4 frases. Não existe amor sem perdão. Não existe oferta sem perdão. Não existe bênção sem perdão. Não existe perdão sem perdoar. Dá para entender isso aí? Eu ia repetir os textos que nós lemos, mas não precisa não. Eu quero fazer uma oração agora para nós passarmos para a ceia do Senhor. Porque nós precisamos ir para a ceia do Senhor conscientes. Conscientes. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu são as 2 cartas maiores que ele escreveu. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta, são as 2 cartas maiores, porque o povo de Corinto os crentes de Corinto eram os piores daquela época. Os que deram mais trabalho, mais confusão. Então ele escreveu 2 cartas. Só que parece que os coríntios mudaram para agora também. Para tudo quanto é igreja agora. E lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, olha aí do versículo 17 a 20, o que Paulo escreveu. Olha o que ele começa dizendo. Nisto, porém, que vos prescrevo ou escrevo, não o quê? Não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para o quê? Vocês estão ajuntando aí para briga, para contenda? Uma panelinha aqui, outra panelinha ali, outra panelinha lá, outra panelinha lá em cima, outra panelinha não sei aonde. Ao invés de vocês reunirem como igreja, como corpo, como família, porque vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. O que mais? Porque antes de tudo estou informado, tenho recebido informações, haver o quê? Divisões entre vós, quando vos reunis aonde? Na igreja. E eu, em parte, até acredito nisso. Ele está falando. Eu não tenho dúvida disso não. O que mais? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. É importante que aconteça confusão para saber quem é quem. É importante. É bom quando um levanta, pronto, mostrou quem ele é. Aí você já sabe como você vai lidar com essa pessoa. Se você chama ou não, você põe de lado. Vocês estão entendendo, amados? Você já chegou num lugar, está tudo bem, aí chega uma pessoa e fala,
Estou indo embora, ó, tchau. Eu até acredito nisso, né? O que mais? O outro versículo. Até o 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, leia o restante do versículo. Não é a ceia do Senhor que comeis. Pode parar por aí mesmo. Não é. Eu vim para a ceia. Aí, emburrado. Meus irmãos, a harmonização. Disso depende a bênção de Deus na nossa vida. Nós vamos passar agora para a ceia do Senhor, mas antes eu quero fazer uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos. E eu vou orar por nós. Coloque a sua vida diante de Deus. E peça a Deus para que Ele purifique o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Peça a Ele agora perdão dos seus pecados. Que Ele te ajude a perdoar também, a amar, a respeitar, honrar e fazer o que você tem que fazer conforme o querer e a vontade dEle. E não do seu jeito, não do nosso jeito. Conforme o nosso querer, a nossa vontade, o nosso jeito. Jesus, quando estava no Getsêmani, antes de ser preso e crucificado e morto, Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus foi feita, prevaleceu. E Jesus foi preso, morto, foi crucificado, morto e sepultado. Mas porque Ele obedeceu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, começando da minha vida. Queremos juntos, como um só corpo, pedir a Ti que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção de misericórdia. Que o Senhor venha mudar o nosso interior, nos ajudando em tudo que nós precisamos. Porque nós precisamos muito de Ti. Totalmente da Tua ação nas nossas vidas. Ajuda-nos nessa ceia. Talvez nós não seríamos dignos de cear, mas por causa do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, nós podemos confessar a Ti, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor nos purifica, e o Senhor nos libera, porque o Senhor disse para que todos nós buscássemos a Ti, e em Tua memória pudéssemos cear juntos. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe o coração de todos nós, e que o Senhor livre cada um de nós de qualquer perturbação, de qualquer condenação, de qualquer acusação, de qualquer coisa que venha nos trazer desconforto para nos impedir de participarmos da ceia em Tua memória. Em nome de Jesus, purifica agora cada vida, cada coração, cada mente, cada alma, cada espírito. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Você pode dizer um amém mais forte? Amém. Amém. Você recebeu a bênção? Amém? Eu vou pedir à pastora Áurea, com a equipe que vai estar distribuindo. Nós temos aqui a uva e temos os cálices, com o pãozinho e o cálice. Podem ficar desse lado aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 23, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Por semelhante modo também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, neste momento, nós já oramos, nós já colocamos a nossa vida diante de Deus. Se você crer, você já está liberado em nome de Jesus. Você já está debaixo da graça do Senhor. E eu gostaria de saber quantos gostariam de receber a uva. Levante a sua mão e a nossa irmã Saskia vai estar distribuindo. Fique com sua mão levantada. Saskia, pode ir, por favor, irmã Saskia. E os outros podem já distribuir os cálices. Oh, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Se você sabe cantar, cante. Foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode cantar mais outros. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Aleluia. até por
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Senhor, te louvamos por Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é o maná que desceu do céu, o verdadeiro maná, que foi partido na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, como Ele disse, fazer isso em memória minha. E em tua memória, Senhor, nós estamos aqui, sabendo que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que se andarmos na luz como o Senhor na luz está, nós vamos manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ó Deus, é por causa disso, em memória do Senhor, que nós estamos aqui agora comendo o pão. Comamos todos o pão, e os que estão com a uva verde, em memória do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te adoramos, te glorificamos nesta manhã, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Te louvamos pelo sangue de Jesus, ó Pai, o sangue que foi derramado em favor dos nossos pecados, para a nossa purificação, a nossa salvação e a nossa redenção. Te louvamos por esse sangue precioso. E hoje, em memória do Senhor, nós queremos tomar o cálice também. Em memória do Senhor, tomamos o cálice, e os que estão com a uva vinho podem comer. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o teu santo nome. Te adoramos, ó Pai, te adoramos nessa manhã, te adoramos pelo privilégio que temos de poder estar aqui, ouvindo e aprendendo a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial. Abençoa a tua igreja, o teu povo, os teus filhos. Que essa semana seja uma semana diferente para todos nós. Que a tua unção venha sobre cada um, porque a unção quebra, esmiuça e despedaça todo jugo. Abençoa a tua igreja com paz, os teus filhos com paz, e que a bênção da harmonização, da santificação, do conserto, da paz, venha sobre o coração de todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe. Amém? Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Viver, posso crer no amanhã, porque